amigos do site Tribuna da Imprensa Sindical. Estamos aqui hoje com um colaborador, um valoroso camarada, um companheiro de lutas, companheiro André Barros, vice-presidente, licenciado da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Tudo bem, André? Maravilha, Mazola. Muito obrigado aí por estar participando desse programa maravilhoso, da Tribuna da Imprensa Sindical. O nome é magnífico, né? Nossa meta aqui é a defesa permanente dos trabalhadores, cara. Lamentavelmente, a grande mídia não tem esse compromisso, né? São os direitos humanos de segunda geração. Meu amigo, eu sei que você está pré-candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade, mais uma vez aqui no Rio de Janeiro, e a gente sabe que hoje uma das grandes dificuldades para o país é a questão do combate às drogas de uma forma lúcida. Porque para mim combater esse problema seria regulamentar, seria dar tratamento social, seria colocar isso numa esfera de saúde pública, né? E a tua luta, rapaz, me comove muito, porque eu sei que isso é uma das grandes mazelas do capitalismo. Fala um pouquinho da tua proposta, cara, que vai muito ao encontro do meu pensamento. Fica à vontade. Azola, a questão é o seguinte, virou uma questão de soberania nacional. Porque até se discute se é questão de saúde, se é questão de polícia, a questão agora virou uma questão de soberania nacional. Os Estados Unidos, que é quem sempre liderou as Ligas das Nações, a ONU, na política de repressão às drogas no mundo, os Estados Unidos hoje, 49 senadores democratas, num Senado de 6 senadores, são a favor da descriminalização e da legalização, regulamentação da maconha. E os 51 republicanos, parece que a metade já também é a favor. Por quê? Porque os Estados Unidos, o que comove lá inicialmente foi a questão medicinal, quando foi descoberto que a maconha ela era muito boa para a cura do câncer, da AIDS. Não é bem a cura, a questão é que a pessoa tomando os coquetéis em relação à AIDS, ou fazendo epilepsia, mas descobriu-se mesmo com a AIDS e o câncer, com a quimioterapia, porque a pessoa perdia o apetite e ficava enjoada. E com o consumo da maconha combinado com a quimioterapia, combinado com os coquetéis, a pessoa aumentava o apetite e perdia o enjoo. Então, inicialmente, isso avançou muito nos Estados Unidos. Mas o que eles viram agora é que é um mercado de bilhões. Bilhões. Então, os Estados Unidos hoje é um dos países que mais, pode-se dizer hoje, que é o país que mais produz maconha. Legalizada. Produz mais que a China. A China é um grande produtor de maconha, para fazer roupa, de cânhamo, fazer roupa e tecidos e cordas. E os Estados Unidos hoje está plantando mais maconha, vendendo mais maconha do que a China, quer dizer, o país que mais vende maconha no mundo. E eles estão, como é obviamente legalizada e regulamentada, ela é tributada, é cobrado imposto em cima da maconha. E eles estão arrecadando milhões, bilhões de dólares. Então, senadores que até são moralmente, um discurso moralista contra a legalização da maconha, senadores republicanos, eles não podem ser contra porque o Estado que eles representam está vendendo maconha e está arrecadando muito tributo. Claro. Então, os Estados Unidos hoje não se discute mais se vai legalizar a maconha, mas sim como vai legalizar a maconha. O Canadá está no processo que no final do ano também vai legalizar e regulamentar a maconha, quer dizer, foi aprovado agora na Câmara, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, parece que vai voltar ao Senado, no Canadá. Eles decidiram descriminalizar o consumo e cada localidade vai decidir como vai fazer a venda da maconha. E o Canadá já tem empresas multinacionais vendendo maconha, medicamentos e suplementos alimentares com substâncias de maconha para o mundo inteiro. Então,
essas empresas que exportam medicamentos e suplementos alimentares com as substâncias da maconha, CBD, canabidiol e o tetraidrocannabinol, o THC, essas empresas já estão no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela na lista E da portaria 344, ela proíbe 8 plantas no país, são 8 plantas proscritas. A primeira é a cannabis sativa, que é a maconha. E nessa lista E, ela diz que no Brasil nós não podemos importar, exportar, manipular a planta. Mas na mesma lista, ela autoriza, a Anvisa, a importação de medicamentos com substâncias de maconha. Mas o mais incrível é que agora ela colocou um outro adendo na lista, permitindo a venda no Brasil de produtos importados, onde tenha 32 miligramas por mililitro de CBD e THC no medicamento. Então, que situação... Eu assim, não estou aqui fazendo um discurso contra a proibição da importação, quer dizer, o vinho. A gente não quer, ninguém quer proibir a importação do vinho francês, do vinho italiano, chileno, mas nós não podemos, já pensou se do Brasil pudesse importar esses vinhos e não pudesse produzir o vinho brasileiro de qualidade, o vinho do Rio Grande do Sul, o vinho de Pernambuco. Então, o que nós estamos percebendo agora, nesse processo de legalização da maconha no mundo, é que só falta acontecer isso, o Brasil virar importador de maconha e ser proibido a produção de maconha no Brasil. Agora, André, por que aqui no país o conservadorismo é tão grande que esse discurso não cola na nossa mídia hegemônica, cara? A coisa não consegue avançar, o debate não se amplia. Não, a raiz da criminalização da maconha, ela é racista. E a nossa política de segurança pública, o racismo, é uma política de Estado, historicamente no Brasil, uma política de Estado. Após a abolição da escravidão, entrou muito forte no Brasil o pensamento lombrosiano, que dizia que determinadas pessoas, elas já nasciam criminosas, era o discurso do criminoso nato. O tamanho da cabeça, circunferência do exatamente, cérebro, da boca, do cérebro, dizia que o homem era mais inteligente do que a mulher, porque tinha um crânio maior, e que determinadas pessoas tinham as características de criminosos natos. E um dos sintomas... Nós estaríamos enquadrados nesse nombroso? Sem dúvida alguma, por 500 sintomas. Então, vamos lá. Um dos sintomas era fumar maconha, chamava maconhismo, canabinismo, era maconhismo. Aí prendiam os negros e falavam fumadores de maconha. Porque quem trouxe a maconha para o Brasil foram os portugueses para fazer, tinham decretos imperiais que incentivavam a produção de maconha para fazer cordas e velas para as caravelas. Todas as caravelas que chegaram no Brasil eram de cordas e velas de maconha, que tem uma fibra muito mais forte. Os negros degredados da África, escravizados no Brasil, eles trouxeram a maconha como parte da sua própria cultura. Então, nos quilombos dos Palmares, tinha a produção de maconha, dizia que até usava-se a maconha para... Vendia na feira aqui no Rio de Janeiro, né? Para o banzo e boticários até. Boticários. O banzo, que era a saudade da África. Então, isso fazia parte da cultura dos negros. O primeiro lugar do mundo que criminaliza a maconha foi o Rio de Janeiro, em 1830. Através do parágrafo 7º da Lei de Posturas Municipais, onde... A sanção era evidentemente racista, porque dizia escravos e outras pessoas que comprassem e consumissem o pito do pango, iriam sofrer 3 dias de cadeia. E quem vendia, que era o boticário, que normalmente eram brancos, portugueses, esses só receberiam uma pena de multa. E é importante também registrar que nesse mesmo ano, 1830, entrou o primeiro Código Criminal do Império, o primeiro Código Criminal brasileiro, propriamente dito. E nesse código estabelecia que o negro, por um pequeno delito,
ele poderia receber no máximo, além da escravidão, poderia receber no máximo 50 chicotadas por dia, porque antes eram de 100 a 400 chicotadas por dia. E, obviamente, vários deles receberam essas punições também pelo consumo de maconha. Então, a maconha, a criminalização da maconha faz parte da política racista de Estado de criminalização dos negros, como criminosos natos. Então, no Brasil, não é propriamente, em relação à maconha, não é propriamente assim, uma questão moralista, conservadora. Ela traz em si todo o racismo contra os negros no Brasil, que, repetindo, o racismo é uma política de Estado de segurança pública, historicamente de segurança pública. O PP chegou para enxugar gelo, não deu em nada. Como é que está hoje o PP, André? Não, as UPPs, os próprios comandantes das UPPs, até os próprios interventores, chamam essa política de enxuga-gelo. Eles confessam que é enxuga-gelo. Mas essa política não para, pelo contrário, ela só cresce. O PP é um desastre, porque o PP, na realidade, a única política de Estado que entra nas favelas e nos morros do Rio de Janeiro é a polícia. Quer dizer, você ainda tem, por exemplo, em Manguinhos, na Maré, você ainda tem pessoas que moram em palafitas do Rio de Janeiro. Quer dizer, não há saneamento básico e o Estado só entra com a polícia. Então eles colocaram dentro das favelas um container com policiais militares dentro, quer dizer, um local insalubre, sem banheiro, lugar quente, e colocaram eles ali dentro, sozinhos, sem nenhuma política social, e aí a UPP vai fazer uma ronda no local. Muitas UPPs, obviamente, também se misturam nesse sistema corrupto, porque a criminalização da maconha, ela é para sustentar todo um sistema de corrupção. É um dinheiro, é um mercado bilionário. Então as UPPs é um desastre completo, porque os policiais ou vão em ronda, ou às vezes tem várias denúncias de que não recebem a caixinha do velho arrego do tráfico, e aí no meio de um local onde tem milhares de pessoas, muito comércio, porque nós da classe média, nós não entramos na favela, nós não conhecemos a favela. Eu conheço, você conhece, mas nós somos exceção. Mas o Rio de Janeiro propicia um pouco isso, né? A geografia da cidade, a gente muito colado, né? A favela com os prédios da classe média, então aqui na zona sul do Rio, a proximidade é muito grande, né? Exatamente, essa é uma questão também, exatamente, a pobreza, o racismo, ele que existe em relação aos moradores das favelas, que são negros e são pobres, eles vivem no mesmo lugar de pessoas privilegiadas, como eu, que moro em Copacabana, e esse conflito existe. Mas, por exemplo, eu sou nascido e criado no Leme. Eu acho que dos meus amigos do Leme, apenas 5% que moram na Zona Sul conhecem o Morro do Chapéu Mangueira. Subiram a ladeira ali Barroso, foram conhecer o Chapéu Mangueira. Chegam no máximo ali no Copa Leme, que fica na metade, que é um clube que fica na metade da ladeira. O meu grande amigo Marcelo Vargas, presidente do Copa Leme. Marcelo, aquele abraço. É o presidente do Copa Leme. Grande rubro-negro aí, nosso pré-candidato a presidente do Flamengo. Eu sei. Eu encontrei ele, falei com ele, inclusive, sobre isso. Então, as pessoas que não moram nas favelas, brancos, privilegiados, e a própria mídia faz isso, coloca como se ali dentro fosse um lugar em guerra. Por exemplo, a mídia, quando vai cobrir um tiroteio que ocorra na favela, ela fica na porta da favela, fica ali na ladeira, na entrada da ladeira. Quase no asfalto, como se diz. Quase no asfalto, com um colete à prova de bala. A imprensa um pouco atrás, com aquele coletão. Não, eu digo a imprensa fica com um colete à prova de bala, dizendo assim,
como se lá dentro fosse uma zona de guerra. Não é, isso é mentira. Claro, você entra na favela do Jacarezinho, você vai ver ali cabeleireiros, restaurantes, lanchonetes. Onde mora o nosso colaborador aqui da tribuna, o Rumba Gabriel, um grande amigo. Rumba, aquele abraço pra galera do Jacarezinho aí, cara. O Rumba é da Unidos do Jacarezinho. Então você vê ali e comidas boas, né? Você tem na favela do Jacarezinho tem uma batata lá sensacional. Então tem vários comércios, milhares de pessoas andando na rua e a polícia entra, inclusive em lugares que tem creche, entra no horário que as pessoas estão indo para o trabalho ou voltando do trabalho e promovendo um tiroteio no meio das pessoas que estão ali conversando, passeando. Quer dizer, uma política de segurança pública que tem que acabar, irresponsável, que tem que ser surreal, denunciada. irresponsável. Surreal. Você chegar no local, já pensou você chegar em Copacabana, ali no metrô, no horário de 6 horas da tarde, a polícia, ou 7, 8 da manhã, que as pessoas estão chegando para trabalhar em Copacabana, e a polícia fizesse um tiroteio ali. E esse tiroteio, ele faz parte da política racista de Estado, porque inclusive no Rio de Janeiro, nós temos na Polícia Militar um batalhão, que é o BOP, Batalhão de Operações Especiais, que é um batalhão que ele foi criado para atacar as favelas, para entrar nas favelas. Tática de guerra, né? Uma tática de guerra. A polícia não é para fazer isso. A polícia tem que investigar, ela não pode entrar no local sem qualquer investigação, sem saber para onde vai, sem saber o que vai fazer, atirando a esmo. Não é o Vietnã, né? Isso aqui não é o Vietnã. Então essa política tem que ser denunciada. Mas nós não podemos apenas ficar denunciando a polícia. Isso faz parte de um sistema penitenciário. Claro. Você no Rio de Janeiro, nós temos a súmula 70, que é uma súmula absurda, que diz o seguinte: criminaliza. A súmula diz: o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. O que quer dizer? A súmula são quando você tem decisões iguais, reiteradas. Essa súmula diz o seguinte, que apenas a palavra do policial basta para condenar uma pessoa a 15, 20 anos de cadeia. Um dos motivos das cadeias estarem superlotadas é esse mesmo. Superlotadas. E o Ministério Público e o Poder Judiciário, no debate sobre a segurança pública, eles, quando são chamados para debater, na OAB, em várias instituições, eles sequer mandam representantes. Parece que eles não têm nada a ver com isso. Hipocrisia. E é importante colocar o seguinte: se fala muito das facções criminosas no Rio de Janeiro. Essas facções são organizadas pelo próprio Estado. Por quê? Porque o Estado sabe, que está na lei, que as pessoas devem ser separadas no presídio pelo crime que cometeram, pelo sexo, pela idade, pelo regime, se o regime é fechado, semiaberto, aberto. Então as pessoas deveriam ser presas separadamente de acordo com a lei que estabelece isso. Chega lá um rapaz de 18 anos de idade, preso, no presídio que faz a triagem, e eles perguntam, o Estado pergunta para ele, um agente do Estado pergunta para ele, qual é a sua facção? E o garoto responde, bom, não tenho facção nenhuma. Sim, mas você mora onde? Eu moro no Leme. Bom, então você é do Comando Vermelho. E aí manda o garoto para um presídio do Comando Vermelho. Quer dizer, é o próprio Estado, o Ministério Público compactua com isso, o Poder Judiciário compactua com isso, e essa política de operações policiais racistas nas favelas. Então não é uma decisão da polícia. Quer dizer, existe um sistema penal onde o Ministério Público é um dos principais responsáveis por essa tragédia da segurança pública no Rio de Janeiro, porque é o Ministério Público que pede condenações altíssimas contra jovens negros e pobres, e o Poder Judiciário que está virando um auxiliar do Ministério Público. No Brasil, as pessoas precisam saber que o Ministério Público senta ao lado do juiz e o advogado, o defensor público, senta lá embaixo. Quer dizer, o Ministério Público hoje está praticamente mandando na política de segurança pública. Ele é que faz tudo isso, ele que é um dos maiores responsáveis pela superlotação,
pela organização das facções, dessa forma que eu falei, e ele parece que nada tem a ver com a situação. Então, nós temos que denunciar toda essa farsa dessa guerra, que é uma guerra aos pobres, aos negros, uma guerra racista, né? Amigos, esse é um assunto que a gente poderia desdobrar por mais 1, 2, 3 horas, mas fica o recado, né? A política de drogas no Brasil, ela é criminosa, ela é surreal, ela é nefasta, ela é prejudicial ao conjunto da sociedade. Isso precisa ser revisto, tá? Então, muita atenção, vamos ouvir esse cara aqui, vamos ficar ligado em relação ao que é o problema do tráfico de drogas no Brasil. Isso pode ser mudado, correto, André? Correto, eu quero aproveitar para dizer o seguinte: nós temos que debater, porque essa que é a questão, a venda da maconha, porque esse é o debate internacional que vem acontecendo. A gente tem que trazer essa questão para a nossa realidade, a realidade do Brasil, a realidade social, e a gente tem que debater a venda da maconha nas favelas. A gente tem que debater a venda da maconha nas favelas. Nós estamos vendo que é um mercado bilionário. Esses milhões não são lavados por jovens que sequer têm o ensino fundamental. Que é a droga ilícita mais consumida do mundo, muito mais do que a cocaína. Inclusive. Muito mais que a cocaína. Então, isso é um mercado milionário. Esses milhões não ficam nas favelas e nós temos que debater a legalização da maconha nas favelas, como inclusive, porque eles são trabalhadores, ou eu chamo de escravos do tráfico, são trabalhadores na ilegalidade. Nós temos que debater como esses trabalhadores da ilegalidade vão para a legalidade e como esses milhões que nós estamos vendo hoje, que é um mercado milionário, bilionário, como esses milhões devem ficar na favela até como uma política de reparação social. Quer dizer, foram a favela que mais sofre com toda, que é a única que sofre com toda essa guerra. Agora, nesse processo de legalização da maconha, vai ser uma grande injustiça, porque foi a favela que resistiu, foram os negros que resistiram, a maconha faz parte da sua cultura. Será uma grande injustiça se ela for legalizada e puder ser vendida em lojas no asfalto e ser proibida de ser vendida nos morros e favelas. Acho que vai ser uma grande alternativa de trabalho, como o mototáxi. A gente tem que incentivar o mototáxi, tem que regulamentar o mototáxi e incentivar a regulamentação da venda da maconha na favela. Incentivar as sindicalizações como um todo, de todas as categorias, mas especialmente dos mototáxis. E a sindicalização dos mototáxis, a regulamentação dos mototáxis, uma alternativa para a juventude, e a venda da maconha legalizada também. E para terminar, o seguinte, a maconha pode ser tributada, quer dizer, vamos supor que seja cobrado 30%, a maconha é uma mercadoria. Se ela pode ser até plantada, a pessoa planta na sua casa e ela mesma consome. Isso aí não vira uma mercadoria, mas se ela for vendida, ela é uma mercadoria. E como mercadoria, ela pode ser tributada, pode ser cobrado 30% sobre a maconha. Então já imaginou, cada grama de maconha vendida no Rio de Janeiro, 30% seria cobrado o ICMS. O ICMS é um imposto, é o maior imposto que sustenta o Estado do Rio de Janeiro, em torno de 80% a 90%, é um imposto sobre circulação de mercadoria. Então isso podia ser regulamentado, cobrado tributo, o ICMS, em torno de 30% ou até mais, e todos esses bilhões serviriam para serem aplicados na questão da falta de saneamento básico, educação, saúde, como tudo, né? As pessoas, a educação está ruim, a saúde está ruim, mas as pessoas não podem esquecer que tudo isso é sustentado através de impostos, de tributação. E o ICMS sobre a maconha iria trazer uma forte arrecadação para o Estado do Rio de Janeiro. Então é isso, fica aí o recado, essa é uma fonte de renda importantíssima, um país com tantos problemas e já poderia estar sendo sanado uma série desses problemas com a questão da regulamentação e legalização da maconha no Brasil. André, obrigado pela participação. Tribuna da imprensa tem lado, tribuna da imprensa sindical, e o nosso lado é o lado do povo e dos trabalhadores. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, Mazola, muito obrigado. A tribuna da imprensa sindical
você que é nosso parceiro de... Pô, quantas lutas nós estamos juntos, né? A gente está em 20 várias, anos, né? estamos há muitos anos e sempre na mesma luta aí. Abraço, Duca que segue, meu filho. Valeu, muito obrigado.